Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos voltando aqui do canal Informática Sem Frescura para mais uma aula de Excel. Essa é a segunda aula. Para você que não assistiu a primeira ou quer aprender um pouquinho mais sobre o programa Word ou algumas funções do Windows, entra no nosso canal e visualiza aí as aulas que a gente já tem. Tem uma série, uma bagagem de aulas aí. Você pode aproveitar e aprender bastante, ok? Então vamos direto ao assunto. A gente está estudando o Excel, essa aqui é a segunda aula, e nós vamos falar da faixa de opções página inicial, ok? Então vamos direto ao assunto. Onde é que o Excel se esconde dentro da minha máquina? Relembrando, nós vamos no menu iniciar, todos os programas, buscamos a pastinha amarela, provavelmente pode mostrar para você aqui, ó, desse jeito, né? Então, ó, busca lá nas pastinhas amarelas que começam com acessórios aqui, vai descendo, chega na pasta Microsoft Office, clica nela e dentro dela vai estar o programa Microsoft Excel 2010, ok? Você também pode, não satisfeito com esse jeito de se abrir, que é o jeito mais difícil, por sinal, você pode simplesmente clicar no menu iniciar e digitar a palavra Excel, que o Excel já filtra aqui como uma das opções, nesse caso a opção primeira, ok? Então basta você digitar Excel que ele busca também. Se você tem o Windows XP, que é uma versão bastante antiga, lá de 2003 do Windows, você pode, né, porque dessa forma, clicando no menu iniciar e digitando o nome do programa, não vai funcionar no Windows XP. No Windows XP você vai ter que clicar no atalho de teclado, tecla do Windows, mais a letra R, você vai abrir o executar, e lá dentro você escreve Excel e digita Enter. Também, então, se você tem um sistema operacional mais antigo, essa é uma forma, vamos dizer assim, mais bonita e articulada de abrir. Ok, pessoal? Então vamos visualizar aqui o nosso Excel novamente. Temos aqui a pasta de trabalho 1 e na faixa de opção página inicial, nós temos as configurações do que tangem a mudar a forma como a fonte, como os parágrafos, como os alinhamentos se comportam. Vamos dizer assim, é a parte visual do nosso documento pronto. Nesse primeiro momento, nós temos aqui um documento sem nada escrito, sem nenhum tipo de formatação, então eu vou dar o visualizar a impressão aqui, e observem que a minha página não tem nada para mostrar, porque eu não escrevi nada nela ainda. Então, eu vou clicar na tecla ESC, e vocês vão observar que já vai mostrar aqui agora, porque eu visualizei antes a página como ela ficaria, não tinha nada. Então aqui vai me mostrar agora as margens das páginas, ou seja, eu tenho um controle de até onde a minha página vai. Então essa aqui é uma página, essa aqui é a outra. O Excel se difere do programa Word, por exemplo, nesse sentido. O programa Word sempre mostra página a página. No Excel não, nós temos aí milhares de páginas, uma grudadinha na outra, e no momento que a gente for imprimir, as coisas acontecem, beleza? Então tá, vamos digitar aqui uma palavra importante, info sem frescura, para a gente começar a entender como é que o Excel funciona. Observem que eu digitei uma palavra que ultrapassou os limites da coluna A. Lembrando que todas as colunas são mostradas pelas letras do alfabeto e as linhas pela numeração, de 1 até 1 milhão e alguma coisa, ok? Então, nada impede que você use espaçamento além da coluna que você tiver, como a gente está visualizando aqui. Ultrapassou o limite da coluna A, observem aqui. Então, o que nós poderemos entender disso aqui? Podemos deixar assim, sem problema nenhum. Só que no momento que nós quisermos escrever alguma informação na célula ao lado, ou seja, aqui nós escrevemos a informação na célula A1,
No momento que nós desejarmos escrever uma informação na célula B1, para quem não está entendendo de A1, B1, como eu estou falando aqui, lembra ali do Batalha Naval, certo? Observem que o Excel trabalha com coordenadas, com referências às células que estão ativas, às células que contêm informação. Então, o endereço de uma célula se dá pela junção de sua coluna com o número de sua linha. Então, por exemplo, se eu clicar aqui, eu tenho a célula F7. Então, é na célula que tudo acontece e os endereços da célula são a junção da coluna com o número da linha, ok? Se eu tiver dúvida, observem que fica realçada a cor da célula que tiver selecionada e aqui na minha caixa de nome eu tenho o nome dessa célula que tiver selecionada. No caso, a primeira aqui é a 1, que contém aqui, na minha barra de formas, mostra todo o conteúdo da célula selecionada, ok? Então, se eu quiser escrever alguma informação na célula B1, posso? Claro que posso. Vou escrever aqui, ó, aulas. E aí aconteceu uma coisa interessante. Apagou o final da palavra frescura. Isso quer dizer que eu perdi aquilo que estava escrito? Não, pessoal. O Excel simplesmente não tem espaçamento suficiente para te mostrar a palavra, mas eu vou clicar aqui na célula A1 e observem aqui que o conteúdo dela continua todo escrito. Então, na prática, basta você redimensionar a largura clicando entre as colunas. Então, observem que o meu mouse andando dentro da planilha, ele tem essa forma que vocês estão visualizando. Se eu posiciono ele sobre a coluna, se transforma nessa seta apontando para baixo, que se eu utilizar o botão esquerdo vai selecionar a coluna inteira. Assim como se eu posicionar sobre a linha, vai aparecer uma seta apontando para a direita. Então, sempre no rótulo da linha ou rótulo da coluna. E se eu colocar entre uma coluna e outra, na divisória delas, o mouse vai assumir essa forma aqui. Então é nessa forma que você vai clicar com o botão esquerdo e vai redimensionar arrastando o teu mouse para a largura que você quiser. Por exemplo, vou soltar aqui, observem que a minha coluna A ficou com toda essa largura. Tem uma forma mais fácil e mais rápida de fazer isso? Tem, pessoal. Observem aqui, vou deixar oculto aqui a parte. Se eu posicionar nesse mesmo local aonde eu redimensiono e der um clique duplo com o botão esquerdo do mouse, o que acontece? A coluna vai se dimensionar, ou melhor, vai se redimensionar de acordo com a largura do texto. Então, aqui com relação ao texto info sem frescura, ficou dessa largura aqui. Com relação ao texto aulas, que é menor, vou dar um clique duplo, observem que ele ficou menor. Se eu quiser deixar duas colunas com uma mesma largura, seleciona todas elas, todas as duas, ou três, ou cinco, quantas forem, seleciona e arrasta uma delas fazendo a redimensão e solta que todas as colunas que estiverem selecionadas vão assumir esse mesmo tamanho. Essa é a forma mais rápida de manter um padrão, de criar um padrão de largura de coluna. Ou mesmo, pessoal, de altura de linha. É só selecionar e redimensionar que eles seguem o padrão que você colocar. Ok, pessoal? Então, aí já vai uma introdução importante sobre como manipular os dados. Outra coisa de suma importância é, para você pular para a linha de baixo, em cima, esquerda, direita, não precisa necessariamente usar o mouse. Você pode usar as teclas direcionais do teclado. Então você procura lá as flechas que apontam para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita, que você vai conseguir se movimentar dentro da planilha. E também no momento que você estiver editando, o jeito mais, vamos dizer assim, recomendável que você utilize é utilizando as teclas Tab para ir para a direita, pular de coluna em coluna, e a tecla Enter para pular linhas abaixo, ok? Então Tab, Enter, Tab, Enter. Observaram? Então, e setas direcionais. Observa direita, esquerda, baixo, cima. Certo, pessoal? Então, você pode utilizar as teclas direcionais para isso.
Essa região aqui, para quem já usa, vamos dizer assim, o programa Word, ou até mesmo já usa o Excel inicialmente, fica bem fácil de entender. Então, aqui em cima a gente controla o tipo de letra. Podemos escolher entre todas as opções que temos aqui, são muitas. Aqui nós temos o tamanho da fonte, então no nosso caso aqui está o padrão tamanho 11. É importante frisar que essa configuração que você está fazendo aqui vai acontecer na célula ou nas células que tiverem selecionadas. Nesse caso, se eu mudar o tipo de letra, mudaria apenas na célula A1, que é a única que está selecionada. Então, vou mudar o tipo de letra aqui para... Vamos achar uma diferente aqui. Uma bem peculiar. Vou pegar essa aqui, ó, forte. Cliquei nela, observem que ela adotou o formato da fonte. Apenas ela. Por quê? Porque eu só estava com a célula 1 selecionada. Se eu quiser selecionar mais células, observe, eu clico com o botão esquerdo e arrasto. E aí eu tenho uma seleção. E agora eu posso, mais uma vez, ó, vou escolher uma outra letra e agora as duas células, ou melhor, todas as células selecionadas aqui adotaram essa mesma fonte. Vou dar um clique duplo para redimensionar, porque aqui estava uma parte oculta. Então, fica aí a dica sobre formatação de fonte. Seleciona, vai lá e escolhe a fonte. Assim como o tamanho da letra da mesma forma, ok? Observe aqui, ó, tamanho 24. Mais uma vez aconteceu a situação, observe. Aparece apenas info 100. Então eu quero que apareça, clique duplo, ele vai redimensionar automaticamente. Ou eu posso clicar e arrastar manualmente, como a gente está fazendo aqui agora. Ok? Então, tipo de fonte, tamanho da fonte. E aqui, pessoal, a gente tem aumentar o tamanho da fonte e diminuir o tamanho da fonte. Então, isso aqui serve, ó, com o texto selecionado, eu vou aumentando em escala dentro dos padrões disponíveis nessa numeração sequencial aqui. Eu vou seguindo aqui, diminuindo ou aumentando. Ok, pessoal? Então, mais uma dica para você. Você pode usar aqui o aumento em escala. Negrito, itálico e sublinhado são bastante óbvios, mas cabe alguma informação para que a gente não corra nenhum risco. Então aqui, ó, eu vou escrever uma palavra. Vou escrever aqui informática e vou dar um Enter, porque no Excel eu tenho que primeiro confirmar o que eu escrevi e depois fazer a formatação que eu desejar. Então, estou com a palavra informática selecionada, vou diminuir essa fonte para um tamanho menor, por questões óbvias. E agora eu vou usar a opção negrito. Observaram que com o negrito ficou um pouquinho mais forte a letra? Eu até vou mudar o tipo de letra para ficar um pouquinho mais evidente isso. Então observe, sem negrito, com negrito. Quando a gente coloca negrito, a letra fica um pouquinho mais em evidência, ok? Então observe, sem o negrito, com o negrito ela fica um pouquinho mais forte. Itálico, pessoal, dá essa deitadinha na letra e o sublinhado coloca um sublinhado sobre a palavra. Também podemos escolher a opção duplo sublinhado, ok? Super simples, sem frescura, ok? Vamos para a próxima opção, que é a opção, uma das mais importantes, de bordas, pessoal. As bordas, observem agora, eu vou dar um visualizar a impressão. Se no teu Excel não estiver mostrando aqui esse botão aqui de visualização de impressão, você pode clicar aqui nessa seta apontando para baixo, nesse botão, e escolher aqui, marcar a opção visualização de impressão e imprimir, que vai aparecer esse botão aqui para você. Então olha só, vou clicar. Observem aqui na minha página que não há nenhuma borda desenhada no meu Excel. Por quê? Porque o Excel, por padrão, ele nos mostra as células dessa forma para que nós possamos nos localizar. Mas as bordas, a pintura de bordas, o gradeado das bordas, ele não é pintado por padrão. Então você tem que usar o comando bordas para fazer isso. Como? Basta selecionar
as células que você quer que tenham bordas. Por exemplo, vou selecionar essas aqui, vou vir aqui e vou escolher a opção se eu quiser todas as bordas aqui, se eu quiser remover bordas escuras sem bordas, se eu quiser apenas a borda inferior, apenas a borda superior, esquerda, direita, enfim. Pessoal, vocês entenderam, tá? Só escolher as opções aqui. Eu vou escolher a opção todas as bordas e aí observem que as bordas ficaram pintadas. Vamos voltar lá e visualizar a impressão? Quem gosta de tecla de atalho, pressiona o atalho Ctrl mais a letra P, que a gente visualiza essa mesma página. Aí, ó, agora está fazendo mais sentido o meu Excel. Eu tenho as bordas, as grades pintadas, separando os elementos, as informações que tem na minha planilha, na minha tabela. Ok? Vou dar um ESC, voltei para cá, então. Já vimos o que? Vimos tipo de letra, tamanho da letra ou fonte, aumentar em escala, diminuir em escala, negrito, itálico, sublinhado e bordas, pessoal. O que falta a gente dar uma olhada aqui nessa seção? A gente tem que ver o preenchimento, ou seja, a cor de preenchimento. Qual é a regra? Assim como todas as outras coisas. Seleciona aquilo que você quiser preencher e clica no baldinho que você vai manipular as cores que você pode colocar. Então, ó, vou selecionar aqui essa célula Info Sem Frescura. Vou clicar aqui direto no baldinho. Direto no baldinho, aplica a cor que estiver sob o baldinho aqui. Então, vou clicar na próxima aqui. Observe. Se eu clicar do lado na setinha, eu tenho opções distintas de cores. Por exemplo, aqui esse laranja. Ok? Assim como, não satisfeito com as cores que estão disponíveis para mim, eu posso escolher a opção mais cores e escolher uma cor dentre esse espectro aqui que eu tenho, ou ainda personalizar uma cor totalmente nova. Por exemplo, vou posicionar nessa região vermelha, vou trazer aqui e vou escurecendo de acordo com a necessidade. E aí observem que a gente montou o vermelho em padrão RGB 234, 71 e 20. Ok? Quem quer saber o que é RGB, deixa a dúvida aí se alguém quiser uma explicação mais detalhada numa próxima aula. Uma explicação, enfim, numa próxima aula eu posso postar. Mas como uma explicação rápida, o padrão RGB quer dizer Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul. E a mistura dessas três cores, com essas três cores, nós formamos todas as outras. Ok? Então, essas matizes vão de 0 a 255. Então, por exemplo, só para exemplificar para vocês, para entender bem isso, se eu quiser uma cor vermelha na mais alta tonalidade, eu vou colocar aqui 255, vou zerar os demais e eu tenho um vermelho, observem aqui. Assim como se eu quiser o preto, eu vou colocar todas as cores, aliás, se eu quiser o branco, vou colocar todas as cores em máximo, porque o branco é a junção de todas as cores, e se eu quiser o preto, é o zero, que é a ausência de cores, não é? Observe então que zerando ficou tudo em preto. Se eu quiser o verde, eu deixo o vermelho em zero, o verde eu posso colocar em 255 e o azul deixar em zero. Eu acho que deu para entender a ideia, né, pessoal? Mas isso aqui não é uma aula de HTML, enfim, de web design ou de Photoshop, que você tem que aprender isso, mas eu acho interessante como uma curiosidade, ok? Então, olha só, fizemos uma cor diferente, vou dar um ok. Tá aqui aquele verde que a gente montou em padrão RGB. Olha que legal isso, pessoal. Nós usamos o padrão RGB para montar a cor utilizando os números de cada cor. Que legal, né? Então tá, pessoal. Cabe falarmos ainda o quê? Vamos falar dos alinhamentos agora. Então eu vou propositalmente aqui aumentar a altura da minha linha 3 para essa altura aqui. Então eu cliquei entre as linhas 3 e 4 e trouxe para aumentar bastante a altura dessa linha. Observem que o padrão aqui do meu alinhamento no meu documento está aqui. Alinhar embaixo. Isso falando em termos horizontais, pessoal. Então, se eu colocar aqui, ó, centralizado, deixa eu selecionar a linha. Observe que centralizou horizontalmente. Assim como eu posso posicionar acima. Observe, então.
acima, centralizado e abaixo. Também posso alinhar à esquerda, que é o padrão, centro ou direita em termos verticais. Então, geralmente, eu uso essas duas opções, centro e centro. E aí, sempre que eu redimensionar a minha célula, a informação vai ficar sempre no centro dela. É útil? Depende da situação. Pode ser que em algum momento você tenha que alinhar à direita, à esquerda. Enfim, pessoal. Então, os alinhamentos aqui são bastante simples e óbvios. Outra coisa interessante aqui no que tange ao alinhamento é a inclinação de texto. Então, observem essa opção aqui, ó, inclinar texto no sentido anti-horário. Observem que interessante que ficou aqui. Então, eu deitei o meu texto para que ele fique dessa forma. Assim como eu poderia também colocar esse meu texto na vertical. Claro que aí faltou bastante espaço para que ele apareça. Então, temos várias formas. Eu vou diminuir o zoom aqui para a gente visualizar melhor. Tá? Então, observem aqui que a gente tem a palavra informática escrita verticalmente. Eu vou diminuir o tamanho da fonte aqui um pouco. Olha só que legal. Tá? Então, são formas que a gente tem de tratar o nosso texto. Então, temos como mexer aqui na orientação do texto. Ok? Podemos fazer manualmente essa formatação também clicando aqui. E aí abre essa janelinha na qual a gente pode definir o número de graus que a gente deseja que esse texto se incline. Ok, pessoal? Então eu vou dar um desfazer aqui para eliminar essa loucuragem que eu fiz. Tá? E voltamos aqui ao padrão que estava antes. Então, temos a opção de orientação. Temos também o recuo, pessoal. O que seria o recuo? O recuo é o distanciamento com relação às bordas esquerda e direita da minha célula. Então, eu vou escrever aqui a palavra célula. Vou dar um Enter. Observem que a palavra célula está bastante próxima aqui da coluna da parte esquerda da minha célula. Então, se eu vir aqui e aumentar o meu distanciamento aqui com relação à esquerda, vejam que eu vou aumentar a distância com relação à margem. Se eu alinhar à direita aqui, da mesma forma, observem que eu posso aumentar o distanciamento, pessoal. Então, é bastante interessante quando você tiver algumas planilhas bastante complexas, tá? Questão de quebrar texto automaticamente serve para palavras grandes, pessoal. Então eu vou escrever aqui, ó, separado, tá? Aqui do lado, vou escrever aqui, ó, informática sem frescura, tá? E observem que essa informação ficou escrita em toda a distância da minha linha. Se eu clicar aqui na opção quebrar texto automaticamente, observe que o texto se quebrou de forma a respeitar a largura que a coluna tem. Então, se eu eventualmente aumentar essa largura, ele vai respeitando a largura da coluna, fazendo com que eu, vamos dizer assim, tenha um melhor aproveitamento. Então, essa é a quebra de texto automática no Excel. Ela redimensiona aquela frase ou palavra à largura da coluna. Ok? Perfeito, então. Para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar do mesclar e centralizar. O que seria o mesclar e centralizar? Quando a gente tem, vamos dizer assim, duas ou mais células que a gente queira unificá-las e fazer com que ela se torne uma única célula, a gente usa a opção mesclar e centralizar. No momento que eu selecionar essas duas células e clicar em mesclar e centralizar, elas se transformaram em apenas uma. Observem aqui.
posso desfazer isso clicando novamente em mesclar e centralizar, elas voltam ao normal. Pode ser feito tanto com relação à linha, como com relação a colunas, observem, como também em blocos maiores. Por exemplo, aqui várias linhas e várias colunas, tudo isso funciona, ok? Então, é isso aí. Essa é a primeira parte aí da nossa aula. Ela ficou bastante extensa, mas é que são informações que tem que ser bastante pontuadas para que você se torne um usuário com conhecimento de causa. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Em seguida vai ter mais uma aula, terminando aqui a nossa faixa de opções. E eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, dá um joinha, compartilha nas tuas redes sociais, se inscreve no canal para dar uma força. Enfim, pessoal, Canal Informática Sem Frescura te agradece. Um grande abraço e até breve.